Pessoal, então vamos lá, vamos continuar. Depois eu falo com o pessoal do audiovisuais para não acontecer mais uma vez, Professor, tá? só abaixa um pouquinho a câmera, que agora tá muito pra cima. Ah, tá. E agora? Show, agora sim. Ah, tá. Então também fica de lição para mim para eu nunca mais transmitir aula pelo navegador do Teams. Eu sempre abri o aplicativo mesmo para transmitir. Bem, então vamos lá. A gente tem um pouquinho de aula ainda, dá para fazer pelo menos mais um exercício. Então, aqui é o quadro de número 10. Então, esse exercício que eu estou falando para vocês é o exercício de número 5. Então, você imagina que o óxido de ferro 3, ele é reduzido na indústria metalúrgica, né, com monóxido de carbono até o ferro metálico. E o monóxido de carbono, então, vira o dióxido de carbono. Então, a questão é, no item A, qual é a massa máxima de ferro em gramas que pode ser obtida através de 450 gramas de óxido de ferro 3? Então, ó, você olha a estequiometria da reação, você vai escrever número de mols de óxido de ferro 3 é igual ao número de mols de ferro. Então, você coloca o 2 do lado do óxido de ferro 3. Afinal, se eu tiver 1 mol de óxido de ferro 3, eu vou ter 2 mols de ferro. Então, você vai escrever, né? Você sabe que aqui é massa dividido por massa molecular, né? E aqui é massa dividido por massa molecular. Então, aqui você vai colocar a massa do ferro, que é 454 gramas. 454 gramas. Vezes a massa molecular do ferro. A massa molecular do ferro, você pode olhar na tabela periódica do PubChem, ou você já olha no item B. A massa molecular do ferro é 55,845 grama-mol. E a massa molecular do óxido de ferro 3 é 158,7. 158,7 grama-mol. Isso daqui é a massa de ferro que será produzida. Então, se eu tiver 450 gramas de óxido de ferro, essa daqui é a massa máxima de ferro que poderá ser produzida. Tá? Quanto que isso daqui dá? É só fazer 2 vezes 245 vezes 55,845, dividido por 158,7. Quanto que deu? Então, essa daqui é a massa máxima que você consegue obter de ferro. Aí vem no item B. Qual é a massa de monóxido de carbono necessária para reagir com 554 gramas de óxido de ferro? Então, você aproveita essa equação que está no quadro 10. Aqui vai ser o quadro 11, então. Então, você escreve o número de mols de óxido de ferro 3 é igual ao número de mols de monóxido de carbono. Olha para a estequiometria da reação, o 3 vai ficar desse lado.
né? Se eu tiver 1 mol de óxido de ferro 3, eu vou precisar de 3 mols de monóxido de carbono para reagir com ele. Então, é só eu fazer 3 vezes a massa do óxido de ferro 3, vezes a massa molecular do monóxido de carbono, né? A massa molecular do monóxido de carbono, o carbono é 12, o oxigênio é 16, a massa molecular do monóxido de carbono é 28. Então, isso daqui vezes 28 grama-mol. Isso tudo dividido pela massa molecular do óxido de ferro 3, que é 158,7 grama-mol. Isso aqui vai dar quanto? Duzentos e 240 gramas. Então, para reagir com 450 gramas de óxido de ferro 3, você precisa de 240 gramas de monóxido de carbono. Tá? Vamos aproveitar que que tive que parar um pouquinho a aula aí para tentar ajustar a câmera aqui. Para tentar ajustar a câmera aqui. Eu acionei para colocar no chat tudo que eu estou falando digitado, né? Então vamos lá, no exercício 6. O metano queima com oxigênio. Quais são os produtos da reação? Então, no item A do exercício 6, você tem o metano, que reage com o oxigênio para dar dióxido de carbono mais água. Tá? Então, você imagina que você precisa de 3 oxigênios para reagir com um metano. Certo? Então, sempre que falar da reação de um hidrocarboneto com oxigênio, o produto dessa reação vai ser dióxido de carbono e água. Aí vem o item B, então aqui o A e o B. Qual que é o produto da reação? Dióxido de carbono e água. Qual que é a reação química balanceada? Essa daqui. Item C. Qual massa de oxigênios em grama é necessária para a combustão completa de 25,5 gramas de metano? Então, você vai escrever número de mols de metano é igual ao número de mols de oxigênio. Vê a estequiometria da reação, coloca o 3 do lado do metano. Então, você vai escrever 3 vezes a massa do metano, que é 25,5 gramas, dividido pela massa molecular do metano. Então, você imagina que o carbono é 12, o hidrogênio é 1. Então, a massa molecular do metano é 16. 12 mais 4. 16 grama-mol. Você imagina que aqui é massa. Ó, isso daqui, ó, é massa de oxigênio dividido pela massa molecular do oxigênio. Então, isso daqui vem para cá multiplicando. A massa molecular do oxigênio, você já sabe que é 32, né? O oxigênio é 16, o gás oxigênio é O2, então é 32.
olha que engraçado, né? Você tem 16 dividido por 32, né? 2. 6 vezes 25,5 a resposta. Então, aqui é a massa de oxigênio necessária. A massa de oxigênio necessária, 16 por 32, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 25,5 gramas. Isso aqui é igual a quanto? Hum? 193? A 153. Certo? Então, mais um exercício resolvido. Item D. Qual é a massa total de produtos esperada a partir da combustão de 25,5 gramas de metano? Tá? Então, qual que é a massa de dióxido de carbono e de água que se espera ser formada? Então, lembra daquele princípio de Lavoisier? Eu estava vendo, antes de vir para cada aula de vocês, eu falei que eu tenho todas as aulas do semestre passado no meu canal no YouTube. Aí eu vejo outros professores de química que tem canal no YouTube. Eu estava vendo um colega lá do Ceará que ele estava falando do Lavoisier nas aulas dele. Então você tem o princípio de Lavoisier, que na natureza nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, não importa que reação que eu estou fazendo, né? Se eu misturo uma massa de um reagente A, B e C, a massa dos produtos da reação vai ser igual à massa dos reagentes. Né? Você nunca vai criar massa ou perder massa. Né? Então, dessa forma, se eu tiver 25,5 gramas de metano, eu vou precisar de 153 gramas de oxigênio para reagir com esse metano. Então, eu posso dizer sempre que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, no caso, eu sei que a massa do oxigênio, então eu vou dizer que a massa do oxigênio mais a massa do metano é igual à massa de água mais a massa de dióxido de carbono que eu estou gerando, né? Então, no caso, ele perguntou qual que é a massa desses dois juntos, que vai ser a massa desses dois juntos aqui. Então, no caso, vai ser 25,5 mais 153. Isso daqui vai dar quanto? Cento e? Então, a massa de produtos gerada nessa reação vai ser 178,5 gramas. E para terminar a aula, então, a gente tem o exercício de número 7. Anos atrás, a indústria metalúrgica foi a principal fonte de poluição do ar. Um processo comum envolvia a queima de sulfetos metálicos ao ar. Então, aqui você tem a reação do sulfeto de chumbo com oxigênio para dar óxido de chumbo 2 e dióxido de enxofre. Se 2,5 mols de sulfeto de chumbo são aquecidos ao ar, que quantidade de matéria de oxigênio é necessária para uma reação completa? Quais quantidades de matéria de óxido de chumbo e dióxido de enxofre são esperadas? Então, a gente tem aqui a reação. Então, aqui a gente tem a reação. Você tem
2 sulfeto de chumbo, que reage com 3 oxigênios para dar óxido de chumbo 2, mais 2, já apaga tudo que é o último quadro que a gente faz hoje. Então você tem, isso daqui vai dar 2 dióxido de enxofre. Perfeito, então você tem essa reação aqui, certo? Aí ele está falando o seguinte: se 2,5 mols de sulfeto de chumbo são queimados ao ar, quais quantidades de matéria de oxigênio, óxido de chumbo e dióxido de enxofre são esperadas? Tá? Então, é só você fazer a igualdade, né? Deixa eu ver, ele falou que era 2,5 mols de sulfeto de chumbo. Então, você escreve número de mols do sulfeto de chumbo é igual ao número de mols de oxigênio. Número de mols de sulfeto de chumbo é igual ao número de mols de óxido de chumbo. Número de mols de óxido de chumbo. E número de mols do sulfeto de chumbo é igual ao número de mols do dióxido de enxofre. Então, se você for olhar essa reação, ó, lembra que você vai colocar os coeficientes trocados, né? Então, aqui você vai colocar 2 e aqui você vai colocar 3. Tá? Então, você vai colocar que 3/2 do número de mols de sulfeto de chumbo é igual ao número de mols de, coloquei O3, né? Oxigênio e O2. É o número de mols de oxigênio. Então, o exercício está falando que são 2,5 mols, né, de sulfeto de chumbo. Então, você vai ter 3/2 vezes 2,5. Isso daqui vai dar quanto? Aqui tem um 2 também, né? 3 vezes 2,5 dividido por 2. Então, eu preciso de 3,75 mols de oxigênio para reagir com 2,5 mols de sulfeto de chumbo. A estequiometria da reação aqui é 1:1, tá vendo? Se eu tenho 2 mols de sulfeto de chumbo, isso daqui vai me dar 2 mols, esse daqui vai me dar 2 mols de óxido de chumbo. Então, a estequiometria da reação é 1:1. Então, 2,5 mols. E aqui, qual que é o número de mols de oxigênio que vai ser obtido? A estequiometria da reação também é 2:2, tá vendo? Ó, se eu tiver 2 mols de sulfeto de chumbo, eu vou gerar 2 mols de dióxido de enxofre. Então, é 2:2, ou divide 2 por 2 dá 1:1, né? Então, o número de mols de dióxido de enxofre também vai ser 2,5 mols, certo? Se você quiser passar esses valores para a massa, é só multiplicar pela massa molecular do oxigênio, multiplicar pela massa molecular do dióxido de enxofre, e aqui multiplicar pela massa molecular do óxido de chumbo. Pessoal, agradeço muito a presença de todo mundo que veio presencial. Peço desculpas para o pessoal de casa pela transmissão que ficou ruim, mas eu acho que, pelo que tudo indica, é só eu abrir no Teams mesmo, não na minha aba da internet, que fica bem melhor a qualidade da transmissão. Pessoal, então, muito obrigado a presença de todos e boa noite.
Tchau, tchau. Boa noite.